você começou agora recentemente na era da computação, não tem nem noção dos perrengues e sofrimentos que a gente sofríamos antigamente. Pois é, e é justamente isso que eu tento trazer no vídeo de hoje, porque nostalgia é bom e todo mundo gosta, mas também tem aquela nostalgia ruim, daqueles sofrimentos e dificuldades que a gente tinha naquela época. Pois é, e tem bastante coisa, hein? O pessoal só lembra das coisas boas, mas das coisas ruins esquecem. E a primeira dificuldade começava pro pessoal que é ainda mais das antigas, que pegou os tempos do MS-DOS, que você precisava estar digitando uma linha de comando para tudo o que quisesse. Sim, isso daí era um saco, já que ainda não existia sistemas que operavam com interface gráficas, assim como o Windows. Então só para você entrar em uma simples pasta, que hoje em dia você faz isso com 2 cliques no mouse, você precisava de uma linha de comando bem específica ainda. Eu confesso que essa época eu peguei bem pouco, mas a maioria do pessoal que usava o DOS tinha uma folhinha separada com todos os comandos. Os que eram mais nerdões, podemos dizer assim, já tinham alguns comandos específicos decorados na cabeça, mas o que precisava decorar não decorava, né? E a segunda dificuldade começava na hora que você ligava o seu computador. Se tivesse uma máquina mais fraca, você ia precisar esperar pelo menos uns 20 minutos para conseguir mexer no seu computador. 3 dias depois... Ele ficava pensando com aquele símbolo da ampulhetinha lá e era só esperar, meu amigo. Em seguida já vinha mais uma frustração que você precisava instalar driver para tudo que fosse fazer. Até um simples mouse ou teclado precisava de um driver específico. E depois de tudo isso, se você quisesse acessar a internet, ainda ia sofrer mais um monte, porque era a clássica internet de escada. Eu acho que não preciso nem comentar o sofrimento que era só para você conseguir conectar. E é lógico também que a gente só aproveitava e fazia a festa depois da meia-noite para pagar somente um pulso, que ia da meia-noite até às 6. Senão estourava a linha telefônica e já sabe, levava aquela bronca do seu pai. Ah, moleque! Esse pulso único também valia para feriados e fins de semana após as 2 da tarde. Então, quando a gente entrava lá, congestionava tudo, porque era muita gente querendo entrar e também não tinha infraestrutura para isso. E o resto é história. O resto é história. Se tudo ocorresse bem, beleza, você conseguia acessar no domingo após a meia-noite, chegava atrasado na escola ou no trabalho porque ia dormir tarde, né, ficava madrugando aí, surfando na internet, como usavam essa expressão, mas você ia sofrer mais ainda se quisesse baixar algum arquivo simples da internet. Para baixar 1 mega, nossa, demorava, mas demorava, meu amigo. Quem pegou a época dos emuladores, que era 5, 10, no máximo 20 mega, dependendo da ISO, para baixar uma música, uma foto, qualquer coisa era um sofrimento. E na época isso era a maior modernidade do mundo, porque eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso à internet, já que era bem cara e também tinha que ter uma linha telefônica. Eu disse que era uma dor de cabeça. Nossa, quem começou na informática naquela época não tem nem noção. Hoje em dia o pessoal já nasce 1000 anos luz à frente de quem pegou aquela época da informática lá no começo. Nossa, hoje é muito mais fácil, tem muito mais facilidade no dia a dia. O Windows 98, naquela época lá, vocês viram que tá dando esse tipo de erro, né? Eu vou tentar corrigir e depois vou trazer mais material aqui para vocês. Mas ele não suportava mais de 512 mega. Na verdade era 256. Tinha umas gambiarras aí que dava para fazer, mas para vocês terem noção, o tanto de disquete que você precisava só para estar portando um sistema operacional. Era muita coisa mesmo naquela época. Se eu não me engano, acho que o Windows 98 ia o que? Uns 15, 20 disquete? E olha lá, né? Cada disquete era 1.44 mega. E os jogos em disquete então? Nossa! Os jogos passavam de 30, 50 se bobeasse, aqueles jogos mais longos. Olha só! Bugando já na inicialização. Pô, tá feio pra você, hein, ô meu? Ah, o meu ouvido! Quando acontece isso, não tem o que fazer. A única coisa é desligar o som primeiro e reiniciar. Na verdade, não é nem reiniciar. Apertar o botão lá com o dedão
e daí começar de novo. 2000 anos depois. Eu falei que a gente passava raiva, e muito, hein? O pessoal não acredita. Outra dificuldade curiosa e engraçada, eu não sei se vocês lembram, mas toda vez que terminava de usar o seu microcomputador, tinha que colocar aquela capa. Que segundo as más línguas, isso daí ia ajudar o computador a não amarelar, ficar tipo esse meu aí. E ai de você se não colocasse, a sua mãe ia te esganar. E ficava aquele tira e põe, realmente dava um pouquinho de trabalho. Bota casaco, tira casaco. Bota casaco, tira casaco. Tirando isso, também tinha aquele famoso protetor de tela, que sua mãe também falava que você só ia usar o computador se utilizasse o protetor de tela. Esse daí era mais fácil, que era só colocar uma vez e pronto, não precisava ficar mexendo. E por último, mas não menos importante, que eu já comentei em outros vídeos, é que os sistemas operacionais antigos, você não conseguia ficar mais de 1 hora com o computador ligado, e não é brincadeira. Qualquer coisa que acontecia, você precisava reiniciar. Ou dava aquele erro de vídeo, erro de pouca memória. A máquina não conseguia processar direito as tarefas e a única coisa que sobrava para você, usuário, era reiniciar. O Windows 95 que o diga, que a primeira versão que saiu lá no começo era terrível, além de travar um monte, ficava dando aquela bendita tela azul. O Windows 98 também que o diga. Let's plug it in. It's going to say, hey, I see you plugged in a new device. And it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build... Whoa. Depois foi melhorar lá no Windows 2000, Windows 98 segunda edição e essas coisas, né? Tanto que ficou bem estável só lá no XP. Pois é. We have technology. Sem contar também que qualquer coisinha podia corromper o sistema. E vocês sabem o BO que isso é. As máquinas eram muito, mas tipo muito mais limitadas. E sempre ficávamos com um pé atrás. Até mesmo de você instalar um tema dinâmico animado, sabe aqueles que fica passando de fundo? Podia corromper o seu sistema. Nossa, é uma coisa inacreditável pensar isso nos dias de hoje. E daí, como a era do computador estava apenas começando, não era todo mundo que tinha acesso e sabia mexer. Você tinha que ir lá naquele técnico espertinho da sua cidade para ele arrumar para você. E na maioria das vezes ele ficava lá te enrolando, te engambelando. Nossa, técnico safado aqui na minha cidade era o que mais tinha. O que mais tem ainda, né? Por isso que às vezes compensa mais você aprender e fazer algumas coisas por conta própria, que pode sair mais em conta. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Relembrou de alguma coisa? Então deixa o comentário contando a sua história saudosista aí embaixo. Aqui é vídeo novo toda quarta-feira, não se esquece. Abraços, até a próxima, valeu e fui!